Desde a minha adolescência que eu imaginava que se eu fosse trabalhar um dia, eu queria trabalhar numa biblioteca ou numa discoteca. Nós ficamos sabendo do projeto Madalena Caramuru, nós ficamos muito encantados, né, porque é uma forma da gente conhecer outras bibliotecas, as bibliotecas do interior, né, de Goiás, e trocar experiência com colegas bibliotecários ou não bibliotecários que estão em outras cidades. Tivemos partilhas de várias realidades de bibliotecas de todo o estado de Goiás, onde um com o outro fomos nos inspirando, fomos nos auxiliando e fomos nos promovendo no sentido de não parar frente a essas dificuldades que a pandemia nos trouxeram. O projeto Madalena Caramuru para a Biblioteca Monsenhor Chiquinho foi assim um divisor de águas. Temos como usuários diversos. Em 2013, nós temos também hoje, por exemplo, E desde então a gente se A importância do projeto Madalena Caramuru, nesse momento específico agora que nós estamos vivendo, é quase que uma corda de salvação para os últimos 4 anos em que toda a área cultural, especificamente no estado de Goiás, tem sido constantemente desestruturada. E a área da biblioteca efetivamente é uma das que teve mais prejuízos, porque nunca compôs efetivamente uma tradição cultural de formação pela sua própria inexistência e falta de estruturação. Porque quando a gente fala de biblioteca, ela não é única, né? No âmbito público, é a biblioteca pública que vai ter que dar conta da demanda que é da comunidade. Se for uma biblioteca universitária, da demanda do meio acadêmico de nível superior. Se for uma biblioteca escolar, até aí nós vamos ter que ter bibliotecas que se estruturem a partir do nível de ensino, se é para a educação infantil, se é para o fundamental 1 ou 2, para o ensino médio ou para educação de jovens e adultos. Estrategicamente, é o equipamento cultural mais presente nos municípios brasileiros. Então, eu tenho a biblioteca pública, tenho o teatro, né, como equipamento cultural, tenho cinema, tenho os museus, tenho os centros culturais, mas quantos museus eu tenho no Brasil, quantos teatros e assim por diante? Bibliotecas, eu tenho mais de 6.000 bibliotecas. É o suficiente? Não é o suficiente, mas é estrategicamente um espaço público que está à disposição da população e que precisa ser potencializado. Através desse projeto, nós estamos fazendo levantamento da atual realidade, onde iremos elaborar ações futuras que poderão nortear, poderão mudar a forma errônea, né? Da forma que estamos vivenciando hoje. E esses especialistas nos norteiam
nos orientam. O PNLL ele foi um marco significativo para essa cadeia de pessoas envolvidas, porque ela elaborou uma política de Estado de natureza abrangente e que pôde nortear de forma orgânica políticas, programas, projetos, ações continuadas e permanentes, como essa que a gente está vivendo agora do Madalena Caramuru. Artigo 1º. Fica instituída a Política Nacional de Leitura Escrita como estratégia permanente para promover o livro, a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas de acesso público no Brasil. Nós jamais tivemos uma política de Estado. Tivemos muitas ações, tivemos muitos programas, tivemos muito trabalho, tivemos muita dedicação, formamos leitores, mas todos eles foram interrompidos do ponto de vista da política pública pelas mudanças governamentais. O que vai resolver o problema da leitura no Brasil é a existência de uma política de Estado a longo prazo e que nós saibamos implementar os alicerces e os eixos do PNLL que nós conhecemos. Um plano é um plano. Ele tem durabilidade, ele tem metas, ele tem que se adequar, inclusive, às tecnologias e às condições históricas e sociais e econômicas do período. Então, ele é um plano. Ele tem começo, meio e fim. A lei não. A lei era uma política de Estado. Ela é eterna. Ela se configura no tempo. E ela só é revogada quando 100% do Brasil for leitor. Eu não gosto, eu digo para vocês, eu não gosto dessa coisa assim, vamos formar os leitores do futuro, as crianças são o futuro, parece que fica tudo para amanhã. Né? Eu tive uma briga quando vieram com essa história de biblioteca do futuro. Não, eu quero a biblioteca do hoje. Me interessa o hoje, é o hoje que vai mudar o futuro. Que ninguém tem o direito de escolher, tá? O que eu vou ler, e também não tenho o direito de escolher se eu vou ser ou se eu não vou ser leitor. Isso é um direito que é meu, é uma prerrogativa que é minha. Eu posso não querer ler livro de literatura, eu tenho esse direito, mas eu preciso ter tido acesso. Se eu não tenho acesso, alguém escolheu por mim. Não podemos deixar que o direito à leitura seja esmagado pelo obscurantismo da situação política atual do nosso país. Ao contrário, nós vamos fazer com que eles aconteçam nos nossos territórios. Nós somos poucos, nós somos uma meia dúzia de pessoas inexpressivas. Não! O texto que vai nos converter a uma fé, que vai nos fazer aderir a uma ideologia, que dá à nossa existência um critério, pode estar a nos esperar na estante dos livros de ocasião. Sempre trabalha a literatura infanto-juvenil, porque eu digo que as infâncias, elas habitam todos nós. Madalena Caramuru é uma mulher cuja ousadia nos inspirou para a realização desse projeto. É uma mulher de origem Tupinambá, Paraguaçu, que viveu no Brasil colonial e aprendeu a ler e escrever, e é atribuída a ela a escrita de uma carta que foi entregue ao coordenador da primeira missão jesuística no Brasil. Essa carta faz duas demandas, traz dois pedidos extremamente atuais. O primeiro é que cessasse a violência contra a criança indígena. E a segunda é que a educação pudesse ser ampliada para as mulheres. Tem muita gente contando histórias sobre nós, né? Eu procurei bibliografia de índios, vai vir vários livros, nenhum deles escrito por nós. Nossa, tem colegas aí, gente, que são pesquisadores novos. Como eu vou falar isso para eles? Eles ficam muito aborrecidos, né? Eles ficam chateados. Você vai questionar o trabalho da pessoa que escreveu sobre você, porque escrever sobre o outro é muito violento. A gente pode escrever com o outro, em parceria,
a gente pode dialogar. Eu gosto muito das mulheres também que sabe preta, gosta, sabe? Eu vibro quando tem trabalho que você faz isso. Mas eu não falo sobre elas. Ou eu falo com elas, ou eu não falo nada, porque elas têm espaço delas. Nossas concepções estão tão colonizadas pelos sistemas hegemônicos que a gente não consegue nem reconhecer o outro naquilo que o outro anuncia sobre si. Isso é uma ferramenta poderosa de manutenção de poder dos sistemas hegemônicos, especialmente do racismo colonial branco supremacista. Ele rouba da gente a capacidade de autodefinição. Mesmo que nós nos definamos constantemente, vai ter uma voz hegemônica nos silenciando, querendo nos definir a nossa rebelião. Isso é um tema muito importante pra gente. Desse tema deriva uma concepção muito equivocada que muitas pessoas envolvidas em projetos progressistas de mundo têm, de que você tem que dar a voz a alguém. Aos grupos marginalizados, nós precisamos dar a voz às mulheres, nós precisamos dar a voz às lésbicas, nós precisamos dar a voz às pessoas negras. Isso é equivocado porque parte do pressuposto de que nós não temos voz. Temos, viu, gente? O que falta são sistemas de escuta permeáveis ao que nós dizemos. Os sistemas hegemônicos são impermeáveis. Às vezes essas ideias que surgem enquanto novidade para o mercado convencional e que já vem sendo praticado desde sempre nesse mercado que é independente, são identificadas, mas no momento em que são integradas a velhas formas de atuar, é como se fossem novas ideias submetidas a velhas práticas. Porque dizem pra gente que existe um caminho das pedras. E esse caminho das pedras realmente é resultado de estudo, prática, resultado de muito erro e acerto. Mas se esse modo de fazer foi implantado no século XIX e a gente está no início do século XXI, é necessário que haja aberturas diversas para que a gente possa voltar, errar e fazer desse erro, às vezes, a estética inovadora que a gente procura para o livro da gente, o livro diferentão, o livro que o leitor de 2020 deseja. Então é necessário a gente aproveitar essa oportunidade de inovar o mercado para corrigir situações deturpadas, para que possamos construir um mercado mais justo, mais igualitário, e não criar novos projetos hegemônicos. É óbvio que eu quero vender livro, eu quero que as pessoas conheçam minha palavra e que fortaleçam o meu trabalho. E para nós, pessoas racializadas como negras, que fomos trazidas para cá para sermos escravizadas, para termos o nosso trabalho explorado, para gerar a renda branca das Américas, trabalho remunerado é uma dádiva. É praticamente um dos sinônimos de prosperidade para a gente. E poder vender um material com a minha palavra plasmada, a minha própria palavra, o meu sonho, o meu poema, o meu texto, o meu ensaio, a minha reflexão, o meu pensamento, numa plataforma que eu mesma montei com as minhas próprias mãos, tem a ver com retomar esse fluxo de produção desde um lugar soberano, profundamente curativo dessa história de escravização. No nosso caso, a gente está num território também de luta, que é o território da palavra escrita, é o território da história. Então, para a gente fazer parte desse território de luta, né, as flechas com antídoto, elas têm que ser certeiras, né? As palavras não podem ser de fúria, mas elas precisam ser de lucidez. Então as pessoas me perguntam, eu queria tanto adquirir seu livro, mas eu procurei no Amazon. Falei, Tati, não brinca comigo, né? Você vai procurar no Amazon o livro da Pachamama? Não, vamos conversar. Você tem que distribuir para todo mundo o endereço do nosso site. Você é uma abelhinha que está fazendo a floresta acontecer. Mas você não tem o livro numa grande livraria.
na fulana, eu falei, eu não posso, porque eu estou fazendo um trabalho na outra correnteza, eu tenho que, se você quer participar do nosso projeto, você tem que entender isso, você tem que entrar nesse rio com a gente, né? Ou seja, pensar formas de continuar existindo e resistindo, né? Esses são os novos modelos de negócio. As startups, elas estão bastante difundidas no meio tecnológico, na criação de aplicativos, no entendimento da cultura, né, cibernética, mas quando se trata do livro, por exemplo, de que maneira a gente pode também entender a cabeça desse consumidor do nosso tempo e contemplar esse tipo de consumo consciente que ele deseja? É necessário valentia e desprendimento.